Bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do programa Almanac 105, o nosso encontro de todas as manhãs de domingo, onde a gente bate um papo gostoso com os nossos convidados sobre os mais diversos assuntos. Eu tenho a grande alegria, grande prazer de receber novamente a psicóloga Patrícia Olandini. Bom dia, Patrícia, tudo bem com você? Obrigada por estar aqui novamente. Imagina, você já é parceirona nossa aqui. Eu acho que eu estou gostando muito de vir aqui. Mas isso é bom, pra gente é muito bom e para os nossos ouvintes. Não sei se existem vários tipos de depressões, né? Mas eu acho que a depressão pós-parto, né? Conhecida depressão pós-parto, eu acho que é a mais triste de todas, né? A depressão pós-parto é muito mais comum do que a gente imagina. É muito comum? É que assim, a gente tenta camuflar um pouquinho a depressão pós-parto, né? E às vezes a gente não identifica, né? Os familiares não identificam e a própria mulher, ela tenta não acreditar que ela está na depressão pós-parto, justamente por essa idealização que a gente tem, né? De que a mãe, após ter o filho, ela tem que estar muito feliz, né? Muito contente, amamentando. Não é só um recém-nascido, é uma mãe recém-nascida também, né? Então, essa mãe também está num processo emocional, assim, de assimilar toda essa nova vida que ela está tendo, né? Esse novo papel que ela está construindo. E tem muitas mães que não conseguem, né? Que tem uma dificuldade de conseguir assimilar esse novo papel, né? Às vezes tem histórias, né, de mulheres que algumas engravidam, né? Tem o desejo de engravidar, mas quando elas se deparam com a situação depois ali do bebê, elas se angustiam muito, né? Elas vão se questionar se elas vão conseguir mesmo cuidar daquele bebê. Então, várias outras questões podem surgir nesse novo papel que ela vai desempenhar, né? Que ela foi ali colocada e não tem escapatória, né? Então, e se a mulher também não tem o apoio da família, do pai da criança, né? Isso é muito sofrido para ela. Então, como é que ela vai lidar com esse novo papel? Então, a gente também tem que pensar na mãe, né? O bebê precisa desse cuidado, precisa dessa atenção, mas a mãe também. A mãe também está entrando num novo papel da vida dela, que vamos pensar nas mães de primeira viagem, né? Que não sabem como que é, assim, é uma mudança na vida por completo. Ela tem uma nova e enorme responsabilidade. E a depressão, que ela começa depois do parto, ou essa depressão já pode começar no pré-parto, vamos dizer assim? Geralmente é após o nascimento do bebê. Então a mãe já pode começar a ter uma angústia perto do nascimento, porque o parto também traz muito medo para a mãe, né? Ela tem muitas dúvidas, muitos medos, né? Então tem muitas mulheres que já começam a ficar angustiadas e preocupadas no pré-parto, né? Então, mas geralmente é no pós, né? Então aí quando ela se vê naquela situação completamente diferente, né? É uma outra realidade. Então, enquanto o bebê estava ali na barriga, né? Embora a atenção já fica voltada muito para o bebê, a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes a gente pensa só no bebê, a gente esquece da mãe. E a mãe precisa estar bem cuidada para poder cuidar de um bebê. Não existe um bebê sem uma mãe. Então, e aí quando ela se depara com aquela realidade, que ela tem aquela criança ali, né, que já tá, a situação está toda concretizada, ela tem que cuidar, ela tem que mudar as atividades, porque a rotina muda por completo, né? A mulher, ela vai se dedicar completamente ao bebê, né? Nos primeiros meses de vida é isso. E como é que ela vai assimilar toda essa nova realidade? Então, as mulheres geralmente se assustam muito quando o bebê chega. E aí, como a gente tem essa ideia, né, de que a mãe tem que estar muito feliz, ela ganhou um bebê... Já ela tem tem aquela que cobrança, né? Exatamente. E aí, às vezes, quando as mulheres estão angustiadas, né, começam a ficar depressivas, muita gente não consegue compreender. Né? Não, como assim, né? Mas você tem que estar forte, você tem que cuidar do bebê. Mas ela também precisa do cuidado. Sim, então, sim. muitas mães ficam muito mal mesmo depois do nascimento, entram em depressão pós-parto, né? E aí essa depressão ela pode se estender por muito tempo. Por que você está fazendo esse projeto? Qual é o projeto e qual foi a ideia inicial? Ele chama Retalhos da Maternidade
E ele é um projeto que surgiu pensando em contar as histórias dessas mães que tiveram ou ainda têm a depressão pós-parto, né? Então, a partir de um filme, né, que talvez depois o Beto possa contar um pouquinho mais pra gente, que tem uma história, né, onde um casal tem um filho recém-nascido e essa mãe, ela entra em depressão pós-parto, né, pela história dela também. Então, talvez ela não tinha tanto esse desejo de ter um filho, né? Quando ela tem um filho, ela se depara com uma realidade bem oposta à que ela vivia antes, então ela ia ter que deixar toda a vida profissional dela de lado, enfim, né? Então ela entra numa depressão pós-parto e esse pai também, né, não sabe como lidar, enfim, não vou contar a história, senão estraga o filme, né? Vou deixar o pessoal assistir. Pode ser um bom filme para discussão depois também. E aí a gente conversando, né, sobre essa personagem, sobre a história dela, a gente começou a pensar no quanto a depressão pós-parto, ela é sofrida, ela é camufladinha, assim, vamos dizer, né? Ela é escondidinha por conta dessa dificuldade, né, da família e da própria mãe de assumir para ela mesma que ela não está conseguindo cuidar desse bebê porque ela está em depressão. E o quanto essas mulheres sofrem e talvez elas não tenham esse espaço para dizer sobre isso, né? Porque senão elas vão ser muito julgadas, muito estigmatizadas, né? Então, a gente pensou num projeto que vai virar um documentário, onde a gente vai colher depoimentos, né, de mulheres, acredito que 4 mulheres que tiveram depressão pós-parto ou que ainda estão em depressão pós-parto, para aí a gente contando um pouquinho a história delas e isso poder chegar em outras mães também, porque a ideia não é a gente, então vamos acabar com a maternidade, né? Vamos pensar que a maternidade é terrível. Não, vamos olhar para ela como ela realmente é. Ela é difícil, ela precisa de apoio, né? A mãe precisa de um apoio, ela precisa desse cuidado. Então, para a gente olhar nesse sentido, né? Que a mulher não nasce preparada para ser mãe, às vezes, diferente do que a gente pensa. Tem mulheres que vão desenvolvendo isso durante a vida, tem mulheres que escolhem não ser mães, né? Então, para a gente pensar nesse papel que a mulher está entrando e que, às vezes, ela precisa de um apoio para encarar. Então, a gente vai tratar da depressão mostrando que ela é comum, né? E não é porque ela é comum que a gente vai banalizar, né? E nem dizer que a maternidade é terrível, não é isso. Mas é poder olhar para esse sofrimento e transformar. Que essas mulheres possam falar e a partir da palavra, né, da fala ali, delas contando a história delas, que elas possam elaborar muito do que elas passaram ou ainda estão passando, né? Se sentirem acolhidas, se sentirem ouvidas, né? Ter importância na história delas. E isso atinge outras mulheres também, que também passaram ou passam por esse sofrimento e que também procuram, mas não encontram um espaço para falar, né? Então, acho que como cada vez mais o assunto da violência sexual, né, de toda essa repressão contra a mulher também está crescendo, a depressão pós-parto também eu acho que é um assunto que precisa ser dito. Né? Então, às vezes a gente tenta, não vamos falar isso, porque aí a gente pode angustiar algumas mães que não têm, né, porque elas podem começar a imaginar que elas vão ter. Não, a mãe que está fortalecida, ela não vai entrar em depressão por ela imaginar que isso existe, né? E ela pode se fortalecer, esse fortalecimento dela, ela pode ajudar uma outra mãe que está passando por isso. Então, não adianta a gente, porque é isso que a gente estava falando, né? A gente tenta fugir do sofrimento, né? Vamos fingir que o sofrimento não existe. Mas para ele parar de existir, porque ele existe, né? A gente precisa olhar e precisa cuidar. Então, aí esse documentário, a gente pensou, né, nesse objetivo de ouvir essas histórias que acontecem. Então, assim, a gente já está recebendo, né, algumas pessoas interessadas, alguns relatos. Então, a gente vai vendo que é muito comum mesmo. Né? Algumas mulheres têm medo de contar, né, têm receio de contar a sua história, né? Às vezes eu acredito até por medo de serem julgadas.
mas não há do que se envergonhar, né? A gente não escolhe, né? Ao menos conscientemente a gente não escolhe estar assim, né? Nesse estado. Exatamente. Né? Então é importante poder falar e ter esse acolhimento também. Uhum.